Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, bom dia, uma excelente manhã para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio, uma excelente manhã para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é sexta-feira, sextou, mais uma sexta-feira, hoje dia 8 de maio de 2020. É sempre uma alegria poder chegar até onde você está. Eu estou aqui na minha casa, você aí onde você estiver, também na sua casa. Receber seu carinho, receber sua vibração amorosa, é sempre muito bom, sempre muito gostoso. Eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com você que está aí do outro lado, que toda a equipe da Fundação Espírita André Luiz agradece esse seu apoio, essa sua audiência para toda a nossa programação. Muito obrigada. Eu já agradeço aqui o apoio da Eliette Ribeiro, que nos passou aqui o link do Zoom para que nós pudéssemos, a partir de agora, seguir durante esses 45 minutos. Agradeço aqui ao Marcos Maravilha Magrini na técnica, Boris Maciel, tem o Lalau, Alailson Cunha, tem a Margarete Papinelli administrando o nosso WhatsApp, atendendo a sua ligação. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. 996433827. Ela vai atender você com aquele carinho de sempre e compartilhar aqui comigo as mensagens recebidas. Obrigada, Margarete. Quero também convidar você a estar conosco pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Vamos aqui acompanhando e trazendo as suas participações. Para amanhã, para o salve desta manhã, já vou trazer aqui a nossa equipe de comentaristas, Ladies First, Kátia Pelli, seja bem-vinda, bom dia. Kátia Pelli, está me ouvindo? Vamos lá. Estou te ouvindo, sim. Nos assistindo e que vai nos ajudar a fazer esse jornal maravilhoso para que a gente possa ter uma sexta dentro de casa. É isso aí. É isso aí, ótimo estar com você de novo, Kátia. Antônio Roberto Marchiori também faz parte da equipe dos comentaristas às sextas-feiras. Marchiori, chega aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilmar, bom dia, Kátia, bom dia, nossos internautas, ouvintes da Rádio Boa Nova. É um grande prazer estar com vocês de novo nessa sexta-feira. Um abraço a todos. É isso aí, as sextas-feiras, as terças-feiras, as quartas, que são dias em que temos mais de 2 comunicadores, a gente faz um rodízio. Esta semana, o Odair Zanella não está conosco, mas na próxima semana ele volta. Aproveito para mandar o nosso carinho, nosso abraço aí ao Odair Zanella, que na próxima sexta-feira volta aqui para a equipe do Jornal Nova Era. Esta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, nós vamos falar aqui no Jornal Nova Era sobre de que forma estamos pedir e agora. É um pouco, está relacionada esta questão, este artigo, ao pedir e obtereis, bater e a porta se abrirá. Por aí, nós trouxemos aqui um artigo que está no jornal O Consolador e que é de autoria de Arlene. Deixa eu só trazer aqui para vocês os detalhes sobre este artigo, até para nós iniciarmos aqui os comentários com Kátia Pelli e com o Antônio Roberto Marchiori. Este artigo é de Arlene Paes Dias, para o jornal O Consolador. Ele tem como título, como dissemos, Pedimos. E agora? Durante a nossa caminhada na Terra, somos muitas vezes chamados a enfrentar obstáculos necessários à nossa evolução. E este momento que estamos aqui vivenciando, enquanto espíritos, esta experiência na materialidade, a pandemia, o distanciamento social, nos dá aqui a oportunidade de trazer uma reflexão sobre este artigo e trazendo como pano de fundo a doutrina, claro, dos espíritos e este momento na contemporaneidade. Nesses momentos difíceis, de dor, de sofrimento, acabamos não nos lembrando. E é melhor que seja assim, diz Arlene no seu artigo, de que escolhemos estas provas antes do nosso renascimento, a fim de tentarmos reparar comportamentos inadequados. Eu vou passar já aqui para os comentários
do Marchiori e da Kátia, para darmos aqui sequência a este nosso estudo de hoje aqui no Jornal Nova Era. Vamos falar a respeito deste momento em que estamos vivendo. Momentos de desafios, mas que, com a doutrina dos Espíritos, com a orientação, com os ensinamentos que podemos colocar no nosso dia a dia, este momento aí vai passar e nós vamos nos apropriar de muito conhecimento. Vou começar com você, Marchiori. Claro, um prazer. Bem, nesse momento de pandemia, a gente fica confinado em nossas casas e é uma necessidade importante para que a gente possa contribuir não só para que nós não fiquemos adoentados, mas também em respeito aos nossos semelhantes. E eu acho que é uma oportunidade fantástica, não tenho certeza, de aprimorar a convivência familiar, e uma das maneiras boas da gente fazer isso é ter o Evangelho como um livro mais acentuado nesse momento de cabeceira, né? De realmente ter o Evangelho como um livro de leitura diária para a gente poder entrar numa sintonia adequada. A gente sabe que a convivência não é fácil, mas o Evangelho traz essa possibilidade de, através da leitura dele, proporcionar uma vibração, um equilíbrio muito bom. E uma das lições mais importantes do Evangelho é exatamente o tema de hoje, que é pedir, obtereis, que é o capítulo 27, né? E fala muito sobre como funciona isso, né? Porque a gente, às vezes, tem aquela assim, ideia, poxa, mas Deus não sabe o que eu preciso? Né? Para que eu preciso pedir isso para Ele? Né? Deus não sabe das minhas necessidades, do que eu preciso para a minha vida? Claro que sabe, né? Mas, quando você pede, você reconhece a sua fragilidade, você reconhece a sua necessidade, reconhece o quanto você ainda é um espírito imperfeito e precisa do amparo e da proteção divina. Então, o pedir, ele é fundamental para a nossa condição, né? A nossa condição, ela é fundamental. Agora, o obtereis, muitas vezes a gente pede e não sabe pedir, né? Às vezes a gente pede coisas que realmente não é a melhor para a gente, né? Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, que eu pedi coisas que depois eu vi que se elas fossem concedidas, ou se eu tivesse obtido a atenção àquele meu pedido, não teria sido a melhor situação para mim naquele momento. E eu só descobri isso depois. Então, o obtereis tem que ter muito essa função do que é efetivamente para a nossa necessidade e aquilo que realmente é importante para as nossas vidas. Então, fazendo esse pequeno preâmbulo sobre o pedir, obtereis, que muitas vezes a gente tem que ter consciência daquilo que pede e como pede, o veículo fundamental é a prece, né? Realmente a prece é a forma como a gente conecta com o divino, conecta com Deus, para a gente obter aquilo que a gente precisa. E quando a gente está no plano espiritual, e a gente está fazendo a nossa programação reencarnatória, quando a gente está programando essa nova reencarnação que temos, nós temos a possibilidade de expiar os equívocos do passado, os erros que cometemos. Só que como tem a máxima evangélica que ninguém carrega mais do que... tem a carga maior do que pode carregar, a gente dosa as nossas expiações em cada reencarnação de uma maneira a realmente suportar a carga. Só que aí vem o problema. Quando a gente está aqui na Terra, a gente acha que a carga é pesada, né? A gente acha que o que a gente está passando é muito difícil, é insuperável. Isso tem tudo a ver, na minha opinião, com a falta de fé, com a falta de realmente acreditar naquilo que a gente lê, que a gente aprende na doutrina espírita, que é muito claro, ninguém tem uma carga maior do que pode carregar. E se nós programamos para essa reencarnação todos os desafios, todas as expiações que estamos passando, sigamos em frente. Vamos ter coragem, vamos ter perseverança e, mais do que tudo, né, vamos ter resignação para que a gente não fique falando que Deus nos persegue, que isso é castigo, que Deus não olha por mim, e muitas vezes a gente acaba cedendo, se não a essas falas, a esses pensamentos. O momento é difícil para todos, mas certamente todos nós sairemos vitoriosos dessa situação. Kátia?
Então, já posso ir embora? Acabou, né? Ele já falou tudo. Então, não tem muito o que falar, não. Mas, na verdade, é assim. Nós agimos muito ainda pelos instintos e pelo automatismo. O que isso significa? Significa que o nosso conhecimento da doutrina espírita ainda é muito insípido em nós mesmos. É muito novo. E o que é novo ainda não está absorvido, ainda não está lá dentro, calando fundo e trazendo para o nosso automatismo. Então, a gente ainda não tem esse novo automatismo que é mais livre, que é mais... que age com mais autonomia e razão e consciência. Isso é um ponto. A gente observando isso, nós conseguimos, através do exercício, que a princípio é dolorido, fazer o exercício de aprender a pedir, porque é isso que a gente precisa agora, tornar consciente como pedir, o que pedir, em que momento pedir, porque nós fazemos isso tudo no automatismo das encarnações passadas, dos nossos exercícios passados, das nossas experiências passadas. E esses exercícios eram acreditar no que uma outra pessoa nos diz, acreditar que tudo que eu peço será me dado, da maneira que eu peço, como eu peço. Por quê? Nós fazíamos isso porque acreditávamos no sobrenatural. Nós acreditávamos no milagre. Aí vem a doutrina espírita há pouco mais de 150 anos e tal, na sua cabeça e diz o seguinte: bem, acorda, você tem o seu livre-arbítrio e você tem cravado na sua consciência todas as leis divinas. Olha que beleza! Uma vez que você tem isso, você tem tudo. É isso que nós aprendemos com a doutrina dos espíritos. E uma vez que você tem tudo, o que você pedir será dado. Ok, mas como? De que maneira isso acontece? Eu não tenho lá cravado na minha consciência as leis divinas, leis naturais? Tenho. Elas estão conscientes? A grande maioria não. Nós ainda agimos mais por instinto, mais por automatismo do passado do que pela consciência adquirida no presente que a doutrina dos espíritos nos dá. Alguns estudiosos dizem, e o bom senso também nos diz isso, de que essa é a nossa primeira encarnação como espírita. De alguns, talvez lá um Chico, talvez um Divaldo, talvez, dá para contar nos dedos, seja a segunda vez. Mas isso é muito talvez, ninguém pode afirmar absolutamente nada, porque a doutrina só tem pouco mais de 150 anos. E segundo também alguns outros estudiosos, Hernani Guimarães diz que a nossa encarnação, aquele período em intermissão que ele chama, que no Livro dos Espíritos é chamado de momento de intervalo entre as encarnações, dura mais ou menos 250 anos entre uma e outra. Ou seja, salvo raras exceções, estamos na nossa primeira encarnação como espírita. O que isso quer dizer? Que nós estamos aprendendo agora. Nós ainda nem conseguimos colocar em prática o entendimento do que isso nos traz. Nós vamos conseguir talvez na próxima. Mas o que importa é tomar essa consciência, tomar esse entendimento que, primeiro, milagre não existe. Segundo, tudo age de acordo com as leis naturais que estão nas nossas consciências. Então, o que nós precisamos? Fazê-las se tornar conscientes em nós. Nós precisamos vivenciá-las naturalmente. A gente já consegue? Óbvio que não. Uma coisa ou outra a gente consegue. Mas eu vou fazer aqui uma perguntinha, um exercício rápido. Quando a gente escuta nos noticiários belíssimos que nós temos, com exceção daqui, o Jornal Nova Era, que é sensacional, né? Quando nós ouvimos nos noticiários que houve um assalto, que houve um roubo, que houve a judiação, o assassinato de pessoas inocentes, o que é que a gente sente?
não sentimos coisas muito agradáveis com quem aprontou essa travessura, não é mesmo? E aí, o que a gente faz fazer valer? Faz vir à tona todos os nossos melhores instintos. E a gente deseja sempre o pior para quem comete os erros, esquecendo que estes seres estão na ignorância do entendimento, estão no automatismo do instinto, estão fazendo prevalecer ainda o materialismo por desconhecimento do que isso e do que ele está infringindo. Então é assim, nós estamos só no começo. A doutrina nos ensina que todo mundo tem o seu tempinho. E qual é o seu tempo? Em que tempo você está? Você faz essa análise diariamente quando termina o dia lá, como... Eu não lembro quem foi no Evangelho, se foi no Livro dos Médios, que disse, o Antônio deve lembrar, ou talvez a Guiomar, que Santo nós... Agostinho. Isso, Santo Agostinho. Já ia falar São Luís, porque eu sou fã de São Luís, tudo eu falo que é ele. Ou então do Erasto. Erasto é o meu primeiro. Mas então, Santo Agostinho fala, olha, se no calar da noite, né, a gente se deitar e lembrar de tudo o que fizemos, só o fato de lembrar, já temos um ganho aí de aguçar a nossa consciência, porque aí a gente vai poder prestar atenção de forma mais neutra se as reações que tivemos, se as ações também que tivemos foram de acordo com as leis naturais que estão em nossas consciências. Guiomar, se você me permite só complementar uma coisinha, que eu acho que a abordagem que a Kátia deu foi muito boa, fantástica, mas nesse momento é uma reflexão importante a todos nós. O negativo alimenta o negativo e o positivo alimenta o positivo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente continuar assistindo essas televisões, rádios, que somente disseminam coisas negativas ou potencializam as coisas negativas, e a gente entra nessa sintonia, a gente só está alimentando o negativo, né? Então, tomemos muito cuidado com isso. A Rádio Boa Nova é um exemplo fantástico de uma rádio que dissemina coisas positivas, pensamentos, vibrações positivas, e a sintonia que se estabelece é uma sintonia muito boa, porque você está alimentando, potencializando o pensamento positivo. E a Terra, né, como um todo, principalmente o nosso Brasil, está precisando de vibrações positivas. Então, assista um filme, claro, veja um noticiário para estar a par das notícias, do que está acontecendo, mas não fique preso a esse excesso de informações negativas. Olha, morreram. Claro, pessoas vão morrer, isso faz parte da vida. Aliás, é a única grande certeza que nós temos, né? Que um dia nós nascemos, encarnamos, e um dia vamos desencarnar, isso é uma certeza. É claro que a gente fica com o coração doído, principalmente vendo pessoas partindo próximas da gente, pessoas que a gente ama, isso certamente causa o sentimento de dor no primeiro momento, faz parte da nossa existência. Mas se a gente continuar com esse sentimento negativo, não só nós estaremos prejudicados, obviamente nós somos o primeiro prejudicado, mas nós estamos contribuindo de uma maneira eficaz para potencializar essa energia no nosso país, no nosso planeta. Vamos sair dessa sintonia positiva, sintonia de que logo vai passar e vai passar, sintonia de que a ciência está trabalhando a todo vapor, de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito bonita, médicos, enfermeiros, para que isso tenha o menor impacto possível em nossas vidas. Então, vibremos positivo em favor desses heróis, verdadeiros heróis que realmente estão na linha de frente desse fronte, esses que são os nossos heróis, que estão lá arriscando a própria vida para nos ajudar. É isso aí. Eu quero aproveitar este momento. Estamos aqui no Jornal Nova Era desta sexta-feira, hoje dia 8 de maio de 2020. Tem participações de ouvintes que nos chegaram aqui pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp, que é o 996433827. Quem mandou a mensagem aqui, olha, é a Solange de Araçatuba. Beijo para você, Solange. Ela diz: bom dia, amigos. Lembra da oração de São Francisco? Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Aí você pede. Quando está diante da oportunidade, quer fugir e pede para Deus te livrar.
E nem tudo que pedimos recebemos, mas sim o que precisamos. Se pedir paciência, Deus não vai dar. Ele vai dar instrumentos para você cultivar a paciência. Que bacana essa mensagem aqui da Solange de Araçatuba. É mais ou menos por aí, não é, Kátia? Quando pedimos aí paciência, nós recebemos aí alguns desafios para poder exercitar nossa paciência, não é por aí? E bota desafio nisso. Aliás, a gente acha que nessa encarnação, a grande maioria pediu tanto paciência na outra, que vem nessa tendo que testar a paciência todo santo dia, né? É muito boa, muito bem lembrada essa prece, que é um ensinamento, na verdade, ela é muito boa. Bom, só continuando o meu raciocínio aqui, então o que nós precisamos fazer para que a gente possa aprender a pedir direito? Aprender quais são as leis naturais, destrinchá-las no nosso dia a dia e se autoconhecer em conjunto, fazendo a observação do aprofundamento de nós mesmos. Quem eu sou? O que é que eu espero de mim? O que é que eu quero para mim? Nós não viemos a passeio, nós não viemos para angariar bens materiais. Eles são consequências de um trabalho. Ok, faz parte, podemos, devemos, mas qual é o valor que nós estamos dando para isso? Qual é o valor correto que devemos dar para o quê? Né? E tudo isso a gente faz através do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Os espíritas, a grande maioria conhece essa frase de Jesus, mas essa frase, eu sempre repito, vem desde que o homem é homem, aprendendo a lidar com o conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que a gente fizer esse exercício, o que é que vai acontecer? Nós vamos conseguir aprender a lidar conosco mesmos. Ou, como diz os psicanalistas e os psicólogos e os psiquiatras, lidar com as nossas sombras, que são nada mais, nada menos que lidar com o nosso inconsciente, com o que está guardado, que a gente ainda deixa para debaixo do tapete ou nem sequer conhece de fato. Quando é que a gente é posto à prova dessas ações que estão escondidinhas debaixo do tapete, debaixo da nossa consciência? Quando nós passamos por esses desafios que a Guiomar disse, que a ouvinte nos trouxe através do WhatsApp. Então, nós pedimos. E agora? Como diz o chamado do artigo. O que é que você faz com o que você pede? Você está pedindo paciência. Você está pedindo saúde. Você pede saúde para ficar sentado em frente ao computador o tempo todo reclamando dos noticiários. Ou então da televisão. Ou então porque o vizinho tem a grama mais verde. O que é que você está fazendo para a sua grama se tornar verde também? Então, assim, são nesses detalhezinhos do dia a dia, desses exercícios diários de autoconhecimento, de observação e de auto-observar, que a gente consegue aprender a pedir e aí dar-se-vos-á, né? Então, é assim, calma, aprenda a pedir, aprenda a se conhecer, aprenda as leis divinas e naturais, quais são, como agem. Nós repetimos muito automaticamente algumas delas, que nem são leis de fato, elas são subleis. Por exemplo, você quer ver uma que todo mundo utiliza todos os dias? Lei de causa e efeito, vulgarmente disseminada no mundo espiritualista como ação e reação, que nós entendemos que não é o mais correto. Ação e reação é lei da física, é algo que toma lá da cá. A causa e efeito, nós entendemos que aí existe um leque que se pode abrir e tudo vai depender do nosso nível de consciência para que as coisas aconteçam. Então, qual é o seu nível de consciência? Como é que você está fazendo para que esse nível se dilate, que esse nível aumente e alcance os entendimentos ou atualize o seu entendimento? É isso que a gente precisa buscar diariamente. Sim, quando a gente pedir a ajuda na hora da prece,
porque a gente ainda faz muito automático. O Marchiori lembrou bem. Quando a gente pede, ai meu Deus do céu, me tira disso. Ai meu Deus do céu, me ajuda aqui. Ai meu Deus do céu, eu preciso tanto daquilo. É tudo ai. Ai. Para com ai. Confie no seu taco. Desenvolva o seu taco. Faça valer a sua vontade com responsabilidade. Através, obviamente, desse exercício. Não estamos passando por um período agradável. Pandemia. Acho que todos nós aqui que estamos encarnados, tirando os desencarnados, estamos passando pela primeira vez por uma pandemia. Então, veja, é um momento histórico, tanto para o mundo material que vivemos, mas principalmente para o nosso mundo interior, para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem. Nós precisamos desses momentos de turbulência, muitas vezes de maneira geral, como está acontecendo agora, justamente para que a gente possa dar uma parada, olha aí o isolamento, o afastamento social, para que a gente possa analisar o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, como é que eu estou reagindo perante a situação. Como é que estão os meus pensamentos? Como o Marchiori disse, eu estou assistindo os noticiários além da conta e alimentando a raiva, o ódio, o pessimismo. Aonde isso vai me levar? Vai me levar à consciência, à dilatação dessa consciência, ao conhecimento das leis divinas? Não. Vai me aprisionar, vai montar aquele casulo em torno de mim que vai impedir as minhas ações mais livremente. E eu ainda vou continuar de maneira triste, dependente de um sobrenatural, de um imaterial, de uma vazia. Então nós precisamos nos tornar responsáveis pelos nossos pensamentos, responsáveis pelas nossas ações, e muito mais responsáveis na hora de fazer essa troca de ação. E aí, Marchiori, quando nós falamos sobre este artigo que está no Jornal Consolador da Arlene Paz Dias, Pedir e Agora, a nossa ouvinte, ela nos trouxe aqui esta mensagem, trazendo também a oração de São Francisco, e mencionando, né, da nossa paciência, da nossa capacidade de exercitar virtudes. E quando pedimos paciência, o que chega para a gente é desafio. Então, é observar este nosso pedido e até aproveitar este momento em que estamos vivenciando essa experiência, é pandemia, é mundial, mas dentro da nossa casa, o que nós estamos realizando? É um aprendizado que vai ficar para a vida, não é, Marchiori? Não tenha dúvida. Quando as pessoas comentam que depois da pandemia todos nós vamos nos tornar pessoas melhores, eu não digo assim, eu digo que nós seremos diferentes, né? Cada um experimenta essa experiência de forma diferenciada. Não seremos, com certeza, mais os mesmos. O Roberto, que era antes da pandemia, o que é agora, são pessoas absolutamente distintas. Agora, serei melhor? Depende do como eu vou aproveitar a experiência que eu tive, de como eu vou vivenciar essa experiência, em especial dentro do meu lar, né? O relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. É claro, estresse vão ocorrer, alguns pequenos embates vão ocorrer. Sim, isso acontece, porque nós somos espíritos diferentes, espíritos que temos todo um histórico anterior muito diferenciado, de aprendizado, tudo, momentos evolutivos não tão iguais, diferentes. Então, certamente terão certos probleminhas. O que a gente não pode transformar é certas discussões, certas diferenças de opiniões em embates acalorados, embates mais agressivos. Isso nunca. Porque aí sim nós não estamos aproveitando a experiência. Pelo contrário, nós estamos nos distanciando mais do outro e provocando, às vezes, verdadeiros abismos, né, entre nós, que mais nos prejudicam que nos ajudam. Então, o que eu deixo como reflexão a todos vocês, e é uma reflexão pessoal muito importante, é como eu estou aproveitando esse momento.
né? De que forma eu estou vivenciando isso? Porque esta reflexão, no momento que você está passando, é fundamental para o resultado, né? Se eu não adianta eu falar assim, depois eu acho que eu vou ficar melhor. Não, você tem que viver melhor agora, para que você acumule essa experiência, para que você se fortaleça, para que você se lapide, né? Nós todos somos diamantes brutos, estamos, reencarnação por reencarnação, sendo lapidados, para nos tornarmos a pedra maravilhosa, o diamante maravilhoso, que todos nós tornaremos um dia, quando seremos espíritos perfeitos como Jesus. Mas, por enquanto, ainda somos uma pedra bem feinha, bem ainda precisando de muitas aparas. Esse é o momento fundamental. O próprio, quando você vai no capítulo 5 do Evangelho, que comenta sobre bem-aventurados aflitos, ele comenta que essas provações coletivas que nós estamos passando agora servem para acelerar o avanço, né, do espírito e do planeta, né? Então, se está sendo acelerado o planeta, a minha evolução, eu tenho que estar mais atento ainda, porque aproveitar, quanto mais eu aproveitar neste momento de aceleração, melhores condições eu terei de estar pronto para essa transição que o planeta está de provas e expiações para a regeneração. Então, nós espíritas que temos conhecimento dessa doutrina libertadora, dessa doutrina que realmente nos preenche e nos dá a resposta para praticamente tudo, né? Nós temos o compromisso de realmente sermos fiel àquilo que a gente entende como correto. Eu quero agora, neste momento, pedir o apoio aí do nosso operador aí de áudio, Marcos Maravilha Magrini. Vamos trazer um resumo de notícias, Fique Sabendo, pois estamos aqui fazendo uma reflexão sobre este artigo de Arlene Paz Dias, que está no Jornal Consolador, sobre o pedir e agora, mas temos que te informar sobre o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Fique sabendo que um estudo realizado pela Fundação Dom Cabral, em parceria com Grant Thornton, revelou que funcionários querem continuar no home office após a pandemia do coronavírus. A pesquisa ouviu 705 profissionais de 18 estados brasileiros. Destes ouvidos, 54% irão pedir pela continuidade do trabalho remoto pós-pandemia e quase 40% deles sente que a produtividade em casa é similar àquela que apresentavam no escritório. Entre os desafios apontados estão a resistência de gestores e a não adequação da cultura empresarial ao trabalho remoto. Fique sabendo ainda que com as redes públicas e particular no limite, Fortaleza entra no regime de isolamento social rígido a partir de hoje, sexta-feira, dia 8 de maio. Só pode circular quem estiver a caminho do trabalho ou trabalhar em um serviço essencial. Quem for parado pela fiscalização vai ter que explicar por que está na rua e, se estiver desrespeitando a quarentena, vai ser orientado a voltar para casa. Se desobedecer, pode ser responsabilizado criminalmente. O Ceará tem mais de 13.800 casos de Covid-19 e 903 mortos. O governo João Dória divulgou hoje quais são as cidades que vão poder flexibilizar a quarentena. Ele vai divulgar daqui a pouquinho em uma entrevista coletiva. Quais são estas cidades que vão poder flexibilizar a quarentena? Mas o foco do governo paulista está nas regiões da Grande São Paulo, Campinas e na Baixada Paulista. Fique sabendo que a capital vai endurecer as regras do rodízio a partir de segunda-feira, dia 11, e tirar das ruas metade dos carros até nos finais de semana. A prefeitura quer ampliar o isolamento social e evitar uma sobrecarga ainda maior no sistema de saúde. A cidade vai começar um novo e mais radical rodízio. Carros com placas de final par só poderão rodar em dias pares e os de finais ímpar no dia ímpar. Vai ser assim na cidade toda, o dia inteiro, inclusive nos finais de semana. Então, hoje é dia 8. Se a placa do seu veículo é 2, 4, 6 ou 8, bacana, você pode rodar hoje. Isso a partir de segunda, claro, né? Mas se a sua placa for
dia 11 é segunda-feira, é um dia ímpar. Se a sua placa for 1, 3 e 5, você poderá rodar neste dia. É por aí. Essa mudança no rodízio acontece a partir de segunda-feira na cidade de São Paulo. E vamos aqui atualizar os números do Covid-19. O Brasil tem 136 mil casos confirmados, 9.190 mortes e 55.350 casos de pessoas recuperadas. No mundo, são mais de 3.850.000 casos confirmados, 270.000 mortes e mais de 1.280 casos recuperados. Mais de 1 milhão, né, de pessoas recuperadas. E aí, Marchiori? Pois, está me ouvindo? Sim, estamos. Eu penso o seguinte, essas questões das medidas que são implantadas, tanto o governo municipal, estadual e federal, eles estão com dificuldade de se estabelecer um regramento assim definitivo, porque é uma experiência nova para todo mundo. Está difícil mesmo. Ninguém, assim, por mais você vê a questão de bloquear as ruas de São Paulo, não deu certo. Infelizmente, estamos, de uma certa forma, claro, amparados por opiniões de especialistas e tal, mas um pouco perdidos, todos nós. Eu acho que o que fica de tudo isso é a consciência de cada um. E aí é importante que você que está nos ouvindo, que você está nos vendo pela TV Mundo Maior, que tenha essa consciência. Se você efetivamente não tem o que fazer, não precisa sair, não saia. É tão simples assim, não isso vai ser por um tempo, eu sei que é cansativo, eu também estou nessa onda, não é fácil você conviver, assim, ficar o dia inteiro, noite inteira, vários dias, tal, não é fácil, a gente sabe disso. Mas é uma questão de você efetivamente exercitar sua consciência de cidadania, consciência espírita, cristã, de não só cuidar de você, como também daqueles que você ama, do seu semelhante. Então, se você não precisa, não saia, ponto. Não tem, assim, justificativa pessoal, porque a gente tem muito disso, né? A gente acaba arrumando, mas eu vou me justificar por isso ou por aquilo. Não se justifique, não tem justificativa nenhuma. Se você não precisa, não saia. Se há necessidade, se é imprescindível, saia com as cautelas necessárias, ponto, né? Não há ainda o lockdown, ou seja, na proibição efetiva de sair, então aproveitamos com inteligência essa possibilidade. É esse o grande lance da coisa. Se você precisa ir ao supermercado, à farmácia, eventualmente algum compromisso imprescindível profissional, faça com as devidas cautelas. Se todo mundo pensasse e agisse dessa forma, medidas mais drásticas não precisam ser tomadas. Então, para que chegar a esse ponto? O importante é a gente absorver e ter, não só, a Kátia falava aqui, da fé operante, ou seja, que a gente não deve ficar só no discurso, só no pedido e ir para a ação. Hoje, a ação é essa. A ação é de você fazer, primeiro para você, se cuidando e aos seus. Segundo, se você tiver possibilidade, para os seus semelhantes. Poder ajudar dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites. Mas o grande lance é esse. Não precisa sair de casa? Não sai. Kátia? Pois é, né? É uma situação delicada. Primeiro, eu gostaria de comentar aqui sobre o pessoal querer continuar com home office. Eu não quero. Não aguento mais home office. Não, tô brincando. É óbvio. Nos Estados Unidos já existe mais essa flexibilização há muitos anos. Algumas empresas, uma vez por semana, a pessoa pode fazer o home office, por exemplo. Algumas outras empresas, inclusive, até mais dias. De repente, a gente vai aprender aí a lidar com o novo comum, que é dias alternados de trabalhar no escritório, porque determinadas situações e determinadas posições é necessário a presença física, mas nem sempre. De repente, há essa flexibilização e eu acho interessante que a gente amadureça essas possibilidades, porque haverá um ganho, inclusive, em economia. Agora, com relação aos alunos, às aulas, esse é um ano atípico, né, gente? Então, eu tenho acompanhado o meu neto, por exemplo, que estuda em escola pública,
e as aulas que estão sendo feitas de maneira muito interessante para o ensino público online, e tem sido bastante engrandecedor o conhecimento, apesar de ainda sofrer algumas dificuldades, algumas limitações. Eu acho importante que a gente também reveja o nosso modelo estudantil como um todo. Essa é a grande oportunidade de aprendizado que essa pandemia está nos dando. É ruim, é péssimo, existem muitas pessoas morrendo, infelizmente, mas nós podemos e devemos tirar ensinamentos de tudo quanto for possível. E tá vendo? Nós estamos vendo resultados positivos de coisas negativas. Isso é sempre muito bom. Com relação ao rodízio que está rolando aqui, que vai começar a partir de segunda-feira, que era para ser a partir de hoje, que era para ser... Enfim, a MP, Ministério Público, pediu explicações do governo do motivo da necessidade real de haver esse tipo de rodízio, e o governo de São Paulo vai ter que apresentar aí os seus estudos para que, de fato, ocorra a partir de segunda-feira esse novo rodízio, que eu acho, particularmente, uma necessidade. Porém, nós precisamos nos preparar um pouco melhor para isso, e rapidamente. Para isso existem pessoas técnicas nessas coisas e que devem ser ouvidas. As coisas não podem ser preparadas assim, aos trancos e barrancos, sem um técnico, sem um profissional para auxiliar. Porque senão vai ser muito médico que vai trabalhar à noite e não vai ter como voltar no dia seguinte porque vai estar no rodízio dele. Então, há que se fazer rapidamente algumas tomadas de ação, no sentido de, vamos criar uma etiquetinha pessoal da rede da saúde, vai ter que colocar no carro essa etiquetinha para não ter que sofrer alguns tipos de limitações. E assim, em todos os setores de serviços essenciais, por exemplo. Nós temos muito que aprender, estamos apanhando bastante, mas nós precisamos entender. Está todo mundo perdido, aprendendo a lidar com essa novidade, que é o isolamento, que é o afastamento, mas as coisas não podem ser tomadas assim, sem um pequeno estudo prévio que seja, né? A minha opinião hoje é essa. E com relação à consciência, gente, nós não precisaríamos sofrer sanções desse tipo se tivéssemos consciente o bom senso e o respeito ao próximo. Infelizmente, a grande maioria não apresenta e não tem respeito pelo próximo. Porque se eu tivesse essa consciência, eu pensaria assim: eu quero sair, mas não posso. É isso aí, eu quero aproveitar este momento para trazer a previsão do tempo, tempinho mais fresco hoje, né? A temperatura máxima para Guarulhos e São Paulo, 20 graus, Três Corações, 22 graus, e Sorocaba esquenta um pouquinho mais, 24 graus. Em Sorocaba, casos de dengue sobem 14% e passam de 1.527 casos em Sorocaba. Então, fica aqui o destaque para você que está em Sorocaba. O Departamento de Zoonose está vistoriando as casas do lado externo, mas você continue deixando tudo direitinho, tirar aquela água da planta, deixar ali uma areia, visualizar, ver se você não está com a caixa d'água aberta para que o mosquito não crie lá aquele momento propício, né, para que ele possa se disseminar. Fique atento, pois os casos de dengue em Sorocaba aumentaram e isto é uma questão nossa, aqui do nosso país, que devemos sim seguir cuidando. Quero agradecer já aqui a participação da Kátia no jornal. Kátia, muito obrigada, bom final de semana e bom Dia das Mães. Muito obrigado, bom feriado e responsabilidade, respeito e responsabilidade. Beijão, até às 5 horas no PA. Isso aí, Marchiori, obrigada, viu?
Gratidão pela sua participação, manda nosso carinho para a dona Cláudia, feliz Dia das Mães para ela. Obrigado, Guiomar. Quero aproveitar esse momento e desejar feliz Dia das Mães a todas as mamães, né? A todos vocês que realmente conseguem, através desse amor, que é fantástico, eu respeito muito e sei que o amor de mãe é diferenciado, e exercite muito esse amor. A humanidade está precisando de amor. Então, eu acho que as vibrações de amor de todas as mães vai fazer e sempre faz a diferença. Feliz Dia das Mães, Kátia. Feliz Dia das Mães, a minha querida esposa, Cláudia, que me deu 2 joias raras, o Lucas e o Gustavo. Isso aí, obrigada, viu? Eu quero agradecer aqui a Elaine Stroder, da Vila Carrão, que passou para desejar bom final de semana. Obrigada, Elaine. E a Cida de Oswaldo Cruz, nos desejando aqui muita luz. Eu é que agradeço a participação de todos, você que estava aí vibrando por nós. Agradeço a Eliette, agradeço a turma da técnica, o Marcos, o Boris, a Margarete. Nós vamos seguir agora na programação da Rede Boa Nova de Rádio. A partir do meio-dia tem Plantão do Evangelho no Lar com José Damião, e o jornal volta na próxima segunda-feira. Bom final de semana, feliz Dia das Mães. Até lá. Termina aqui o Jornal Nova Era.